Oi pessoal, tudo bem? Ok, vamos lá, então é a nossa última aula. E para o nosso último assunto, nós vamos ver variações no espelho de corrente. Bem, a gente denomina esse circuito espelho de corrente por quê? A gente tem uma certa corrente de referência, vamos dizer que a gente tem aqui um VCC, né, um circuito de alimentação qualquer, e temos uma corrente de referência. Aqui a gente pode representar essa corrente de referência por uma fonte de corrente, tá? Mas em geral ela vai ser um circuito resistivo. Um circuito em que a gente tem uma diferença de tensão conhecida e a gente coloca um resistor de precisão naquele ponto do circuito para que ele produza uma corrente, né, através da lei de Ohm. Então essa corrente vai passar por um circuito que é o nosso espelho de corrente. Ele tipicamente vai estar aterrado, né, do lado seguinte. E essa corrente aqui ela é copiada na saída desse meu circuito. Então aqui eu vou ter uma corrente de saída que vai ser conectada a algum estágio. Um estágio emissor comum, um estágio base comum, um estágio coletor comum, um amplificador cascode, qualquer coisa, tá? Então eu vou pegar essa minha saída da corrente e ligar em algum dispositivo. Então eu tenho um trecho do circuito que é completamente fechadinho para eu poder determinar essa corrente aqui. E o meu outro lado do circuito é aberto, né? E aqui eu vou ligar qualquer coisa. A função do meu circuito é forçar essa mesma corrente de referência na saída. Nem todo espelho de corrente vai ser um espelho de corrente com razão de transferência 1. Para isso, a gente precisa falar de razão de transferência, né? Ou também relação de transferência. Mas a razão de transferência vai ser corrente de saída sobre a corrente de referência. Essa razão de transferência, na maioria dos espelhos de corrente, a gente vai tentar fazer ela igual a 1 ou o mais próximo de 1 possível. Mas tem um circuito em especial em que a gente quer fazer com que a corrente de saída seja proporcional à corrente de entrada, porém muito menor. E isso tem uma vantagem específica para circuitos integrados, tá? A gente vai ver isso quando a gente chegar lá. Basicamente, o que o espelho de corrente vai copiar? Ele vai copiar o VBE de um circuito no outro. Então, o processo de pensamento é o seguinte: a gente induz uma corrente de referência em um transistor. Esse transistor vai estar realimentado do coletor para a base. Então, eu vou ligar, fazer um curto-circuito entre coletor e base. Então, essa corrente aqui vai fazer com que esse meu circuito funcione como se fosse um diodo, né? A junção base-emissor dele vai funcionar como um diodo e, dada essa corrente de referência, ele vai provocar uma certa tensão VBE. Essa tensão VBE é então copiada em um outro transistor independente. Então vou pegar um outro transistor aqui e vou copiar o meu VBE. Como é que eu vou fazer isso? Eu ponho o emissor ligado num ponto de igual tensão elétrica e ligo uma base na outra. Esta ligação aqui força os dois transistores a estarem todo o tempo no mesmo VBE. E se os dois transistores são idênticos, se eles são casados, ou seja, se as propriedades elétricas dos dois são as mesmas, isso é, eles estão na mesma temperatura e possuem a mesma corrente de saturação, os dois irão provocar a mesma corrente de coletor. Então a corrente de coletor aqui eu vou usar como a minha saída. E essa saída aqui eu posso ligar no que eu quiser. Ela vai copiar a corrente de coletor aqui do meu transistor 1. Se eu chamar esse cara daqui de 1 e esse cara daqui de Q2. Então, copiar o VBE implica em copiar a corrente de saída, né? O VBE é copiado de um transistor para outro. Se os dois transistores são idênticos, então eu copiei a corrente na saída. Então, a forma mais básica da gente fazer um espelho de corrente é essa que está descrita aqui. Vamos encontrar quem é a razão de transferência do espelho de corrente básico, né? Então vamos fazer isso aqui. Então a primeira versão é o espelho de corrente básico.
tenham em mente que para todas essas funções aqui que a gente vai mostrar com o TBJ, existe a sua contrapartida MOSFET, tá? Só que lembre-se que para o MOSFET, a corrente de base, né, no caso do MOSFET vai ser a corrente de porta, é sempre igual a zero. Então, ó, observando aqui o nosso protótipo, nós podemos colocar aqui um resistor, certo? Só que no nosso caso a gente vai representar esse cara como uma corrente de referência IREF, ok? A gente vai curto-circuitar coletor e base do transistor Q1 e a minha corrente de saída vai ser tomada no coletor de Q2. Aqui vai ser a minha corrente de saída. Beleza. Vamos agora descobrir quem são essas correntes, né? A gente vai sempre, nessas análises, supor que os transistores estão casados. Então, vamos aqui começar a observar essas correntes. Então, a minha corrente de saída aqui, ela vai provocar uma determinada corrente de base, né? Essa minha corrente de base é a corrente de saída dividido pelo beta do meu circuito. Essa é a primeira coisa que a gente pode visualizar. Mas veja, Q1 e Q2 estão estritamente na mesma tensão base emissor. Isso implica que a minha corrente de coletor de Q1 necessariamente é igual à corrente de coletor de Q2. Então é, portanto, a própria corrente de saída. E ó, aqui a corrente de saída está sendo tomada como drenada no circuito, né? Ela está entrando aqui no meu transistor NPN. Portanto, se a corrente de coletor de Q1 é a própria corrente de saída, isso significa que a sua corrente de base é também a corrente de saída sobre beta. Então, todas as correntes de Q1 e Q2 têm que ser iguais. Portanto, a corrente que vem por esse trecho aqui, né, essa corrente aqui, ela precisa ser alimentada por algum lugar. E ela vai ser alimentada pela própria corrente de referência. Então, ó, a minha corrente aqui nesse ramo vai ser 2 vezes a minha corrente de saída sobre beta. Então daqui a gente pode fazer uma lei dos nós nesse nó e descobrir que a minha corrente de referência é igual a quem? É igual à própria corrente de saída mais 2 sobre beta vezes a própria corrente de saída. Então, quem é a minha razão de transferência? A minha razão de transferência, IO sobre IREF, é igual a 1 sobre 1 mais 2 sobre beta. Ou seja, quanto maior é o valor do beta do meu transistor, melhor é a minha razão de transferência. Note que essa expressão aqui é sempre menor do que 1 para o espelho de corrente básico com TBJ. Só que o que acontece se eu substituo o TBJ por um MOSFET? Automaticamente, essa razão de transferência vai para 1. Por quê? Porque no MOSFET eu não tenho corrente de porta. Então, este termo aqui seria igual a zero. Ou isso equivale a pegar o meu beta e tender a infinito, tá? A gente poderia entender assim, apesar de que o MOSFET não é um TBJ de beta infinito. A gente pode matematicamente igualar o modelo de pequenos sinais e também o modelo de correntes, né, do MOSFET como sendo um TBJ de beta infinito, tá? Matematicamente funciona olhar para essa expressão e pensar assim, tá? Conceitualmente não funciona. Mas essa é a razão de transferência. Agora veja, nós temos 2 transistores aqui. O que aconteceria se eu tivesse um espelho com múltiplas saídas? Então imagine que eu tenho agora um espelho de corrente básico, tá? O espelho de corrente simples, com múltiplas saídas. Então tenho aqui o meu Q1, que agora eu vou chamar de Q1 mesmo. Ele está realimentado. Só que agora essa saída aqui é tomada para vários transistores. Então aqui está a minha saída 1. Aqui está a minha saída 2. Aqui está a minha saída 3. E eu tenho N saídas. Essa conexão assim significa que eu estou ligando todas as bases desses transistores. O que vai acontecer aqui, né? O que vai acontecer aqui é que cada vez que eu ligo mais um transistor, eu estou aumentando a quantidade da corrente de base necessária para polarizar todos eles.
Como todos os transistores estão casados, tá? Eu vou dizer que esse cara daqui é o meu QN. Todos os transistores estão casados, todas as correntes de saída são iguais a IO. Isso é uma condição dada pela equação, né? E aqui também, em Q1, a sua corrente de coletor é igual a IO, corrente de saída. Quem são as correntes de base? Em cada um dos transistores eu tenho uma corrente IO sobre beta. E aqui eu tenho uma corrente de base IO sobre beta. E aqui eu tenho outra corrente de base IO sobre beta. E assim sucessivamente até o transistor QN IO sobre beta. Então todas essas correntes elas se acumulam neste ramo aqui. Todas as correntes de base vão ser fornecidas pelo próprio I de referência. E quantas correntes de base serão? N. Então eu tenho N-1 saídas. N-1 saídas. E tenho N transistores, tá? Então, era por isso que eu ia botar 0 aqui. Então, vamos botar aqui 0, tá bom? Vamos botar aqui 0, porque aí esse cara daqui vai ser Q1 para a saída 1. E aí eu tenho N saídas. Vai ser mais fácil compreender assim. Então, vamos colocar aqui com N saídas. Quantas correntes terão que ser alimentadas aqui? N saídas mais 1 do estágio de polarização. Então, esta corrente aqui vai ser N mais 1 vezes corrente de saída sobre beta. E daqui a gente consegue ter a nossa razão de transferência. Deixa eu colocar isso aqui para cá. N saídas. Quem é que vai ser a nossa razão de transferência no espelho de corrente simples com N saídas? A minha corrente de referência vai ser igual a quem? Vai ser igual a IO mais todas essas correntes aqui. N mais 1 sobre beta vezes IO. Ou seja, a minha razão de transferência, IO sobre a corrente de referência, vai ser igual a 1 sobre 1 mais N mais 1 sobre beta. E, obviamente, essa razão de transferência aqui é menor do que a anterior, né? Porque a anterior é um caso particular em que N é igual a 1, em que o meu circuito tem uma única saída, né? Quando o meu circuito tem uma única saída, eu tenho 1 mais 2 sobre beta. E aqui eu tenho N mais 1. Obviamente, a gente consegue perceber o quê? Quanto maior é o valor de N, menor é a minha razão de transferência. Isso é, menos da minha corrente é, de fato, transmitida para a saída. Então, é possível a gente melhorar esse circuito aqui para fazer com que essa relação aqui seja melhor, né? O que a gente pode fazer para melhorar? A gente pode fazer o beta maior. Então, uma das escolhas é simplesmente você ter transistores de maior qualidade, fazer com que os seus transistores tenham beta maiores. Mas tem uma outra opção, que é o segundo amplificador, né? O segundo amplificador não, o segundo espelho de corrente que a gente vai mostrar, que é o primeiro espelho de corrente com desempenho melhorado, né? Que é o espelho de corrente com compensação. Espelho de corrente com compensação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai colocar a nossa corrente de referência. Lembrando que essa corrente de referência pode ser composta simplesmente de um resistor simples, tá? E na maioria das vezes ela vai ser um resistor simples. E eu vou fazer o meu transistor Q1. Aqui eu vou chamar ele de Q0 novamente, tá? O que eu faria tipicamente? Tipicamente eu ia ligar ele aqui, né? Só que quando eu ligo ele dessa forma, eu estou drenando corrente da própria corrente de referência. Seria mais interessante se eu drenasse essa corrente, em vez da corrente de referência, do próprio VCC. Então eu vou colocar um outro transistor aqui. E eu vou chamar esse transistor aqui de QC. Esse C aqui vai ser de compensação. Ele vai ser um transistor de compensação e vou ligá-lo diretamente em VCC. Nota a diferença. Eu estava ligando diretamente assim e agora eu coloco através de um transistor QC.
Qual que é a vantagem disso? A maior parte da corrente será drenada diretamente de VCC. A maior parte da corrente vai ser drenada por esse caminho aqui, tá? E não mais pela corrente de referência. Então, uma parcela maior da corrente de referência será copiada na saída. Vamos calcular esse cara daqui no caso geral, tá? Para N saídas. Então, não com essa cor. Eu vou colocar aqui para a gente exemplificar como seria a saída simples, né? Então, aqui eu tenho a minha saída IO1. E esse cara daqui vai ser o transistor Q1. E eu vou ter N transistores até o meu último transistor QN. Eu não vou desenhar todos aqui, porque eu acho que não é necessário. Então, aqui é a minha saída ION no meu transistor QN. Para N saídas. Então, eu vou botar aqui com N saídas. E vamos novamente pensar quem é que serão essas correntes. Então, de novo, a gente vai ter aqui as correntes de base como sendo IO sobre beta. Eu estou novamente supondo que todos os transistores são iguais. Então, portanto, todas as correntes de saída são iguais entre si, né? Então, a corrente de coletor de Q0 vai ser igual também a IO. E a sua corrente de base, IO sobre beta. Isso implica que a corrente de emissor de QC será igual a todas essas correntes de base. Opa, IO sobre beta aqui, ó, IO sobre beta, tá? Então eu tenho aqui N mais uma bases que estão sendo alimentadas todas por esse caminho. Então essa corrente de emissor será igual a N mais 1 vezes IO sobre beta. Beleza. No modelo anterior, vamos só recapitular, toda essa corrente estava sendo drenada de I de referência. Agora, essa corrente está sendo drenada em sua maior parte pela corrente de coletor. E vocês devem lembrar que a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base é uma divisão por beta mais 1. Né? Se você não lembra, vamos dar uma olhada. Então, eu tenho que a minha corrente de base é igual a beta vezes a corrente de coletor. Opa, tá errado aqui. Peraí. A minha corrente de coletor é beta vezes a corrente de base. E também a corrente de coletor é alfa vezes a corrente de emissor. Vezes a corrente de emissor. Então, se eu dividir um pelo outro, na verdade, eu posso igualar um pelo outro, né? Então, eu tenho beta vezes a corrente de base igual a alfa. Quem é alfa? É beta sobre beta mais 1 vezes a corrente de emissor. Então, a corrente de base de um transistor vai ser igual à corrente de emissor dividido por beta mais 1. Perfeito? Só para a gente se lembrar aqui dessa relação, né? Então, deixa eu apagar todo mundo aqui. Então, a gente vai ter essa corrente dividido por beta mais 1. Vamos lá. Então, a corrente aqui nesse ponto será igual a quem? Tudo isso dividido por beta mais 1. Então, N mais 1 vezes a corrente de saída dividido por beta vezes beta mais 1. Então, no final das contas, quem é que a gente tem? A corrente de referência é igual à corrente de saída mais N mais 1 dividido por beta vezes beta mais 1 vezes a corrente de saída. A minha razão de transferência, portanto... Caramba! Desculpa, pessoal. Esses números de São Paulo. Vocês também recebem esses números de São Paulo? Eu tenho vontade de morrer quando eu recebo essas ligações. Até agora eu estou vivendo. Vamos lá. Corrente de saída sobre a corrente de referência. Aqui nesse caso vai ser 1 sobre 1 mais N mais 1 sobre beta mais 1. A gente pode fazer uma aproximação aqui de que beta é muito maior do que 1 para escrever beta ao quadrado. E essa seria a nossa relação de transferência ou razão de transferência para o espelho de corrente com compensação. Veja que interessante. A gente adicionou apenas um transistor, que é o transistor QC.
e a gente conseguiu efetivamente aumentar o beta de todo mundo ao quadrado, né? Isso aqui funcionaria como se você tivesse colocado aí um transistor cujo beta fosse o quadrado do transistor anterior, né? Vamos comparar, ó. A outra estava 1 mais n mais 1 sobre beta e agora está 1 mais n mais 1 sobre beta ao quadrado. Então, efetivamente, com um único transistor a mais, a gente conseguiu multiplicar todos os betas de todos os transistores. É como se fosse, né? Como se a gente estivesse multiplicando todos os betas de todos os transistores ao quadrado, né? Elevando ao quadrado, né? Não multiplicando ao quadrado. Então, esse tipo de espelho de corrente é maravilhoso quando a gente precisa fazer um espelho de corrente com muitas saídas, né? É claro que quando a gente está fazendo aqui um amplificador com 2, 3 saídas, esse N mais 1 aqui não vai ser tão forte assim, não vai ser tão importante e talvez a gente possa desprezar, né? Essa diminuição aqui não vai estar além de 95%, por exemplo. Mas quando a gente começa a ter muitas saídas, né? 10 saídas, 20 saídas, vale a pena a gente colocar mais um transistorzinho e conseguir com isso melhorar aqui, elevar ao quadrado o valor do beta efetivo, né? Dos seus transistores aqui, comparando um com o outro. Então esse é o primeiro tipo aí de espelho de corrente melhorado, tá? O outro espelho de corrente que a gente vai comentar aqui, a gente vai comentar alguns, mas o segundo tipo de espelho de corrente melhorado é o espelho de corrente cascode. A gente falou na aula anterior que para que o circuito do amplificador cascode funcionasse bem, a gente precisava de um elemento na excursão, na saída do cascode, de alta impedância de saída. Então, vamos até recapitular. Quem são as resistências de saída desses espelhos, né? Cada espelho vai ter uma saída. Aqui tem N saídas, aqui também tem N saídas. Quem vão ser as resistências de saída? Vão ser os próprios valores de resistência de saída de cada um desses transistores aqui. Então vai ser o próprio RO, né? Cada espelho de corrente vai ter uma saída com valor de RO. Então esses espelhos de corrente não são bons candidatos para servirem como excursão de um amplificador cascode. Já que você está fazendo um estágio cascode e que o ganho alto do seu estágio cascode depende de uma resistência de saída alta, você precisa também de um espelho de corrente com saída alta. Então a gente vai construir um espelho de corrente cascode. Vamos mostrar o espelho de corrente de cascode com um MOSFET, tá? Mas, enfim, o espelho de corrente pode também ser feito da mesma forma com o TBJ. Então vocês devem se lembrar que o cascode, a saída do cascode, ele tem 2 transistores. Um transistor aqui estava servindo como emissor comum de baixo e o outro como base comum. Aqui no caso vai ser fonte comum e porta comum. Só que no caso do espelho de corrente, a gente vai manter eles dois a certos níveis de VOV, que são determinados por 2 outros transistores, cujo VOV está sendo determinado por uma corrente que é forçada a eles. Então vai haver uma corrente aqui de referência, tá? VCC e REF. E essa corrente de referência aqui será forçada por esses 2 transistores, tá? A gente pode dizer que esses caras daqui são Q1 e vamos chamar aqui Q1, Q2, Q3 e Q4. Q2 e Q3 são os transistores na saída do espelho cascode, né? E eles estão aqui ligados da mesma forma que o cascode. E a gente vai forçá-los para que tenham, né, o mesmo valor de VGS do meu espelho, né, da minha polarização. E para garantir que esses 2 transistores conduzam, eu vou realimentar do dreno para a porta. E o outro também, do dreno para a porta. Então aqui eu já garanti que todos os transistores estão conduzindo. Quem é a razão de transferência do espelho de corrente cascode com MOSFET, né? A razão de transferência é obviamente 1. Esse cara daqui é igual a 1, né? Mas o importante aqui é a gente analisar quem é a resistência de saída do cascode, né? Quem que é essa resistência de saída?
Então aqui eu estou falando da resistência intrínseca, né? Essa resistência aqui RO. E essa resistência RO vai ser igual a quem? 1 mais GM, né? Esse GM aqui é o GM do Q3. Então 1 mais GM3 RO3. E isso aqui multiplica o RO do transistor 2. Tá? Então, esse cara daqui, né, mais o próprio RO3. Essa é a expressão que a gente encontrou lá há algumas aulas atrás, para a resistência de saída do amplificador fonte comum com emissor de fonte, ou fonte comum com degeneração. Pelas mesmas aproximações que a gente fez anteriormente lá, né? Por que não apareceu o RP aqui, né? Porque o RP do MOSFET é infinito, né? Então esse cara daqui, a resistência de saída dele vai ser aproximadamente, o 1 é menor do que o GMRO3, quando a gente coloca RO3 em evidência, aí surge um 1 de novo, né? 1 GMRO2, então no caso vai ser GM3, RO3, RO2. Essa é a resistência de saída. Então eu estou multiplicando a minha resistência de saída do amplificador normal, né? Desculpa, amplificador não, espelho de corrente. O espelho de corrente normal, a resistência de saída dele é o RO, mas para o cascode a resistência de saída é GMRO vezes RO, né? Ou seja, eu estou multiplicando a minha resistência de saída pelo ganho intrínseco, né? Se fosse para o TBJ, essa resistência aqui ia ser aproximadamente beta RO, né? Como a gente já discutiu anteriormente aí na última aula. Mas aqui foi legal a gente mostrar com o MOSFET, porque a ausência do RP faz com que a expressão acabe ficando dessa forma. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente faz um espelho de corrente cascode é que quando a gente usa esse espelho de corrente cascode, a gente limita a excursão, né? Porque para que esse circuito funcione, ele precisa de mais tensão entre os seus dois terminais, né? Porque eu preciso polarizar agora 2 transistores em série. Né? E aí, por conta disso, a minha excursão é mais limitada, tá? Vamos montar como é que seria um amplificador cascode com um espelho cascode. Ok, vamos lá. Amplificador cascode com espelho cascode. Então vamos primeiro colocar... Vamos fazer com um TBJ dessa vez. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso cascode, tá? O sinal de entrada vai estar aqui. Esse cara daqui vai ter que estar polarizado numa base. E eu vou tomar o sinal, eu vou tomar a minha saída aqui. Tá? Depois eu completo com a polarização, com tudo. E eu vou precisar do espelho cascode. Só que o espelho cascode agora ele vai ter que ser ligado aqui na parte positiva, né? Então se ele vai ser ligado na parte positiva, eu vou ter que fazer esse espelho aqui com a lógica contrária. Eu vou ter que fazer esse espelho, tá aqui o cascode, certo? Liguei aqui na saída, com a lógica contrária à lógica PNP, tá? Então esses 2 transistores são os transistores que vão ser ligados no circuito de polarização do espelho. Então o circuito de polarização do espelho também é formado por 2 transistores PNP, só que os transistores PNP da polarização são curto-circuitados entre o coletor e a base. Então aqui VCC e aqui também VCC. Quem é que vai fornecer essa referência de tensão aqui? Um resistor que está ligado aqui no terra. E eu vou chamar esse cara daqui de RP, de polarização. Falta a gente ainda fazer a polarização aqui na base desses elementos. Então a gente vai fazer como a gente fez da última vez. Um VCC, um resistor de base RB1, um outro resistor de base RB2 e um resistor de base RB3. RB3. Eu vou colocar aqui um capacitor entre VCC e RB1, pela mesma razão que eu fiz isso no último vídeo, tá? Eu vou chamar esse cara de CC3. E eu vou colocar ele aqui porque
eu quero que esse ponto seja terra em pequenos sinais, tá? Esse é um dos requisitos do base comum. Então eu preciso fazer um caminho de baixa impedância para que o sinal não trafegue aqui para dentro da base. Esse cara daqui eu vou chamar de CC2, está na saída. Esse cara aqui é sinal de saída. Tá faltando o quê? Só o sinal de entrada. Então CC1. Na entrada aqui está o sinal. Então esse cara daqui é o amplificador Cascode finalizado, tá? Note que a resistência de saída, tanto do espelho quanto do próprio Cascode, é igual, tá? Então quem é que vão ser essas resistências de saída? Para o espelho, a resistência de saída é beta RO. E para o amplificador, a resistência de saída é também beta RO. Então a minha resistência de saída total, né, esse RO grande, vai ser igual a beta sobre 2 vezes RO. Então eu aumentei aí a minha resistência no final das contas por um fator de beta sobre 2, porque eu preciso de algum elemento aí para polarizar o circuito de alguma forma. Quem é que vai ser o meu ganho total? Meu ganho total vai ser menos GM do transistor 1, que eu não nomeei ninguém, né? Mas vamos dizer que esse cara daqui é Q1, vezes RO vezes beta sobre 2. Tá? Então a gente, no final das contas, todo esse AOE todo aqui foi para a gente aumentar o ganho em beta sobre 2. Beleza? É uma vantagem aqui que a gente tem em relação ao amplificador emissor comum tradicional. A gente está aumentando o ganho ainda mais. Ok? Então esse é o amplificador Cascode, tá? Com o espelho de corrente Cascode também. Então eu espero que vocês estejam entendendo isso aqui, tá? O espelho está aqui em cima e aqui embaixo está o amplificador Cascode. Ok? O que mais? A gente tem um outro espelho de corrente que também aumenta, né, a resistência de saída. Uma outra opção de espelho de corrente. Vamos ver ele aqui. A gente chama esse espelho de corrente de espelho de corrente de Wilson. Espelho de corrente de Wilson. E esse espelho de corrente chama-se assim em homenagem a George Wilson, que foi um engenheiro da Tektronix, aquela empresa que fabrica vários equipamentos, né? Então, esse cara daqui em homenagem a esse engenheiro aqui, George Wilson. O que ele fez? O espelho de corrente de Wilson é uma variação aí do espelho Cascode, só que ele usa um transistor a menos. Então vamos ver aqui, VCC. Então a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: o transistor aqui que a gente utiliza como referência para copiar, faltou aqui a corrente, né? Qual foi o grande paradigma aqui atingido por essa ideia do espelho de corrente de Wilson? Foi não realimentar o primeiro transistor aqui, Q1. Em vez disso, a realimentação é feita no transistor Q2. Estranho isso, né? Só que a gente precisa agora de um caminho para essa corrente de referência chegar até Q2. E a gente faz isso através de uma junção base-emissor em um transistor Q3 aqui. Isso aqui é genial. Para pensar um pouquinho nisso. Certo? Em vez de realimentar Q1, eu estou realimentando Q2, tá? Mas eu ainda preciso de um caminho aqui para que a corrente de referência chegue até Q2 e possa polarizá-lo, né? Então, eu faço esse caminho através do transistor Q3. Eu coloco esse transistor Q3 da mesma forma que eu fiz aquele transistor lá com a compensação. Só que a própria corrente de coletor de Q3 já é a saída. Esse espelho de corrente aqui, eu posso fazer ele com um estágio de saída assim, né? E vamos ver aí qual que é a razão de transferência desse cara. Então, primeiro, a gente vai começar definindo as correntes de coletor. Vamos chamar esse cara daqui de IC, uma corrente de coletor de Q1, e obviamente a corrente de coletor de Q2 também terá que ser igual a essa mesma corrente.
A gente vai começar daqui e vai construir até a gente chegar em cima em IREF e também em I de saída. Então, obviamente, as correntes de base aqui ó, vão ser IC sobre beta e também IC sobre beta. Isso implica que a corrente nesse nó de realimentação vai ser 2IC sobre beta. Normal até então. Agora, a corrente de emissor em Q3 vai ser a soma desses dois caras aqui, né? Então, ele vai ser IC, que multiplica 1 mais 2 sobre beta. Certo? Até aí, tudo bem. A partir da corrente de emissor, a gente pode encontrar a corrente de base aqui em Q3. Deixa eu colocar ela aqui em cima. Fiquei um pouquinho sem espaço, né? Devia ter desenhado maior. Então, vou apagar esse IREF aqui e vou copiar o IREF do lado contrário. Então, essa corrente aqui vai ser quem? Vai ser IC vezes 1 mais 2 sobre beta. Tudo isso dividido por beta mais 1, né? Porque eu estou passando de emissor para a base. Então, eu tenho aqui IC que multiplica, vamos lá, esse termo aqui, 1 mais 2 sobre beta mais 1. E quem é que vai ser a minha corrente de coletor? Ou a minha corrente de saída aqui, né? A minha corrente de coletor é alfa vezes a corrente de emissor. Então, IC vezes alfa. Quem é alfa? Alfa é beta sobre beta mais 1. Então, esse cara daqui é alfa. Vezes o que já tinha aqui, né? 1 mais 2 sobre beta. Certo? Então, quem é a minha razão de transferência no espelho de corrente de Wilson? Eu posso dizer aqui que a minha corrente de referência é quem? É IC que multiplica, vamos lá, 1 mais 2 sobre beta sobre beta mais 1. Então eu tenho essa razão aqui fazendo a lei dos nós aqui. IC mais IC, 1 mais 2 sobre beta, beta mais 1. Ok. E a minha corrente de saída é igual a esse cara daqui. IC beta. Eu vou multiplicar esse cara daqui. Não vou não. Vezes beta sobre beta mais 1. Que multiplica 1 mais 2 sobre beta. Ok. Então a minha razão de transferência eu posso obter só dividindo esses dois termos aqui, né? Então, a minha razão de transferência, corrente de saída sobre a corrente de referência, vai ser igual a... Eu vou cancelar o IC aqui, né? Então, esse termo aqui vai ficar no denominador. Desculpa, no numerador. Então, vamos lá. Beta sobre beta mais 1 vezes 1 mais 2 sobre beta. Tudo isso dividido por 1 mais 2 sobre beta mais 1. Então eu posso multiplicar em cima e embaixo por beta mais 1. Então esse beta mais 1 aqui vai sumir e eu vou multiplicar aqui para dentro. Então eu tenho beta mais 2 no numerador. E no denominador eu vou ter beta mais 1 mais 1 mais 2 sobre beta. Ok, então aqui ó, eu tenho beta sobre beta mais 2 sobre beta mais 2 mais 2 sobre beta. Então eu posso dividir numerador e denominador por beta mais 2. Então aqui quando eu dividir vai ficar 1. Embaixo vai ficar 1 também. Mais 2 sobre beta vezes beta mais 2, né, que foi o que a gente usou aqui para dividir. Então, novamente, aqui a gente pode usar o fato de que beta vai ser muito maior do que 2 e aproximar esse cara daqui por 1 mais, 1 sobre 1 mais 2 sobre beta ao quadrado.
Então esse é o mesmo resultado que a gente obteve com a compensação, né? É o mesmo resultado que a gente obteve quando a gente usou Q3 para fazer a compensação aqui, ou seja, a gente ligava o emissor de Q3 na base dos dois, mas essa realimentação era feita em Q1, né? E a saída era tomada no coletor de Q2. É natural que a gente fosse encontrar um resultado semelhante, porque a gente está aqui fazendo também a compensação de corrente, né? A alimentação nas bases, está sendo feita através de Q3. Tá? Então é natural que a gente fosse encontrar um resultado semelhante na razão de transferência. O grande trunfo, né? O grande trunfo aqui desse resultado é que a nossa saída é uma saída cascode. Tá? É uma saída cascode. E aí a resistência de saída aqui vai ser vista como beta vezes RO sobre 2. A gente não vai deduzir porque que tem esse sobre 2 aqui, mas é uma saída do tipo parecida lá com a saída cascuda. Então a gente consegue aumentar a razão de transferência e também aumentar a resistência de saída. Por último, nós vamos ver o último espelho de corrente, que é o espelho de corrente de Wheeler. Espelho de corrente de Wheeler. E esse é aquele espelho de corrente específico que a gente tinha comentado, em que o resistor de saída, ou melhor, o resistor não, né? A corrente de saída é menor do que a corrente de entrada, mas proporcional à minha corrente de referência, tá? E aí vamos ver como é que é este espelho. Qual que é a diferença aqui desse espelho, né? A gente tem aqui uma corrente de referência, como sempre. O meu transistor que vai ser usado para copiar, né? Eu vou realimentá-lo da maneira tradicional. Deixa eu desenhar isso aqui melhor. Vou realimentá-lo da maneira tradicional. Só que na saída, o que acontece? O que a gente fazia para o espelho de corrente ser razão de transferência 1 ou próximo de 1? A gente simplesmente fazia o VBS igual, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um resistor de degeneração. Um RE aqui. E aí deixa eu desenhar esse cara mais para baixo para ficar igual, né? O que isso vai fazer na prática, né? Na prática, o meu valor de VBE, o VBE1 aqui, não vai ser igual ao VBE2. Eu vou ter um VBE2 dividido entre o meu RP e o meu RE maiúsculo aqui, né? E bem, não vai ter valor de tensão nenhum aqui, né? A minha corrente de saída é tomada também no coletor de Q2. Q1 está aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente vê aqui é a seguinte. A gente vai agora fazer uma lei das malhas aqui. Então meu VBE1 é igual ao VBE2 mais essa corrente aqui. Então se essa corrente de saída está indo para o coletor, esta corrente aqui é a minha corrente de saída sobre alfa. Só que aqui eu vou supor que alfa é igual a 1, então é aproximadamente VBE2 mais corrente de saída vezes o resistor de emissor. Então essa é a primeira equação aqui que a gente consegue encontrar facilmente no espelho de corrente de Wheeler. A gente também vai ter as seguintes equações. A partir da equação do próprio transistor, a gente sabe que o meu VBE1 é igual a quem? É igual a VT, a tensão térmica, vezes o logaritmo da corrente de referência, dividido pela corrente de saturação, né? Da mesma forma, o meu VBE2 é igual ao próprio VT,
ln da corrente de saída sobre a corrente de saturação. Aqui a gente está supondo que essas duas correntes de saturação são iguais, né? E que os transistores estão casados. Então, a gente pode, da primeira equação, dizer que a diferença de tensão, VBE1 menos VBE2, é igual a corrente de saída vezes a resistência de emissor. E destas equações aqui, a gente pode chegar à conclusão de que essa mesma diferença, VBE1 menos VBE2, é igual a VT ln da divisão aqui, né? Então, VT de I de referência sobre a corrente de saída. E agora a gente consegue cancelar, né? Cancelar não, na verdade, igualar um com o outro. Então, a minha corrente de saída vezes RE é igual a VT ln da corrente de referência sobre a corrente de saída. Essa equação é não analítica, né? Porque eu tenho IO dentro do logaritmo e fora do logaritmo ao mesmo tempo. Então eu não consigo resolver essa equação de maneira analítica, né? A única forma de resolver são por métodos de cálculo numérico, tá? Essa corrente aqui é sempre muito menor. Quer dizer, eu não vou dizer muito menor, né? Porque depende dos valores que você escolher. Ela é sempre menor do que a corrente de referência, tá? Porque eu estou pegando o valor de VBE e estou dividindo, né, entre dois elementos. Então, a minha corrente de saída é menor. Qual que é a vantagem de se usar isso dessa forma, né? Quando a gente cria um espelho de corrente, esse valor de IREF aqui vai ser mais ou menos proporcional à minha corrente de saída, tá? Quando essa minha corrente de saída é muito pequena, o valor da minha resistência que eu tenho que colocar aqui vai ser muito alto, tá? Já que a minha resistência vai ser uma tensão aqui dividido por uma corrente, tá? É basicamente assim que a gente faz, né? A gente não usa... Porque essa fonte de corrente é só uma abstração. Na realidade, o que a gente vai fazer aqui é colocar um resistor, tá? E esse resistor aqui vai ser usado para determinar essa corrente na saída. Um RP qualquer aqui de polarização. Quando a minha corrente tem que ser muito pequena, para o mesmo valor de VCC, RP acaba tendo que ser muito alto para que ele impeça a corrente de passar. Quando a gente faz esse espelho, qual que é o efeito que acontece? Eu posso utilizar uma corrente mais alta no meu primário e ainda assim copiar uma corrente pequena na saída, porque eu estou efetivamente pegando meu valor de VBE e usando apenas uma parcela desse valor. Então, a grande vantagem é que a gente consegue diminuir o valor de RP. Numa situação normal, em que você está montando numa bancada o espelho de corrente, uma prática, por exemplo, no laboratório, isso não é um problema muito grande, porque basta você ir lá na caixinha e pegar um resistor maior. Mas quando se trata de circuitos integrados, quanto maior é o valor da resistência que você precisa, em geral você precisa fazer circuitos maiores, né? Já que o resistor, a resistência de um resistor, é proporcional ao seu comprimento. Então a gente precisa fazer resistores de comprimento maior, o que acaba em circuitos integrados tendo que consumir muito espaço. Então, para circuitos integrados, em que a gente precisa fazer correntes muito pequenas com precisão, o espelho de corrente de Wheeler é uma solução bem inteligente de se usar, tá? Beleza, gente. Vejam só. Então, essa aula encerra o nosso curso de Eletrônica 1. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para todos vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu lamento o fato de que nós não podemos ir para o laboratório durante essa época. Eu sei que o aprendizado é muito mais efetivo quando a gente tem acesso aos equipamentos de bancada, quando a gente pode interagir um com o outro, quando a gente erra na bancada e acerta consertando, né? A gente observa o que vocês erraram e tenta fazer melhor e um aluno ajuda o outro. Isso para mim é muito precioso e é uma das razões pelas quais eu gosto muito da disciplina de Eletrônica 1.
Infelizmente nós não podemos fazer isso nesse momento, né? Mas eu torço para que num futuro em breve, quando a gente puder se reunir novamente, pudermos estar nos laboratórios, que a gente consiga correr atrás aí do prejuízo e aprender direitinho como é que a gente mexe nos equipamentos, né? Quem sabe a gente pode compensar isso no futuro, né? Mas eu agradeço por todos vocês, por terem continuado comigo e com o professor Denis ao longo desse semestre. Não fomos perfeitos, nenhum de nós, tá? Aconteceram muitos erros, mas eu acho que de uma forma geral a gente conseguiu mais ajudar do que causar danos, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pelo curso. Em nome da nossa dupla, eu e o professor Denis, né, a gente agradece a todos vocês por terem enfrentado isso com a gente, tá? Nessa semana nós não temos questionário, porque nós teremos a prova, né? Então não faz sentido a gente pedir um questionário para vocês agora, já que vocês vão ter que responder a prova de toda forma. Ok? Então é isso, gente. Eu agradeço demais e até a próxima.